Olá pessoal, estou de volta aqui no canal mais uma vez para fazer um vídeo para vocês aí, um vídeo curto, mas gostoso. Acredito que seja gostoso, acredito que você vai gostar. Então desejo a paz para todos, que todos estejam passando muitas alegrias e aqueles que não estejam passando alegria, que você volte o seu olhar, a sua atenção para Deus, o Pai, o Criador, e aí, para que você seja feliz, né? Retorne às origens para que você seja feliz. O último vídeo que eu postei está falando aí, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha, né? E antes, tem um vídeo que eu coloquei aí, o último vídeo que eu postei aí, nós estávamos falando, eu falei sobre que Jesus assumiu em João 14, Jesus estava ali assumindo a paternidade. Eu sempre venho conversando com algumas pessoas falando o seguinte, que Jesus, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Ele é um Deus só, e quando ele se manifesta para salvar a terra, os homens, ele se manifesta em três pessoas distintas, como Pai, Filho e Espírito Santo. E ele assume, ele dá essa clareza aí em João 14, no último vídeo, vocês assistam o vídeo, vocês vão ver, quando ele está ali discorrendo, falando, ensinando a Felipe e aos discípulos, e Felipe chega para ele e diz, Pai, Senhor, mostra-nos o Pai e basta. E ele diz, Felipe, há quanto tempo estou convosco? E você me pergunta, mostra-nos o Pai e basta? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Olha, nós somos um só. Na verdade, ele quis dizer isso. Se você for discorrer o texto, você vai entender que ele quis dizer isso, né? E olha que coisa interessante, aqui ainda continuando em João 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Porque, escreve aí no comentário e me responde aí, por que que Jesus fez essa afirmação? Eu acredito que Jesus fez essa afirmação, ele disse que creiam em Deus, creiam também. Ele está pedindo aos discípulos, creiam em Deus, creiam também em mim. Por quê? O povo naquela época, eles estavam focados nas expressões, é Deus, é Jeová Deus, é Yahvé Deus, é único Deus. Então o deles era somente Deus. O eterno Criador, somente Deus. Foi Deus que fez Israel, foi Deus que... Então o foco deles era Deus. Então era a crença deles de Deus era muito forte, né? Então Jesus fez a expressão. Então quando Deus, Emmanuel, se encarna na pessoa do Filho para nos salvar, com o único propósito de nos salvar, então o que acontece? Ele pega e diz assim, crede em Deus, creio também em mim. É como se ele estivesse dizendo, se vocês acreditam em Deus, vocês estão acreditando em mim. Se vocês acreditam em mim, vocês estão acreditando em Deus, porque sou eu. Sou eu mesmo, estou falando com vocês. Ele está ali. E o Felipe, ele não entende, diz, mostra-nos o Pai então, e nos basta. Ele diz, todo o tempo eu estou convosco, rapaz. Sou eu mesmo que estou falando com vocês. Quem vê a mim vê o Pai, sou eu mesmo. Né? Então, olha que coisa gostosa, né? Então, por isso que ele disse isso, crede em Deus, crede também em mim. Que não tinha lógica. Se não fosse assim, não teria lógica. Eles perguntaram isso, crede em Deus, crede também em mim. Não tinha lógica Jesus responder, Jesus falar, crede em Deus, crede também em mim. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque a galera estava com o pensamento vidrado somente em Deus. Tipo assim, não estava errado, estava certo. Mas quando ele desce e vem, toma a forma humana, se humilha e vem até nós, aí o pessoal já passa a não acreditar. Ué, como é que pode acontecer isso? Mas foi isso que aconteceu. Por isso que o profeta Isaías, o Espírito Santo usando o profeta Isaías, ele disse, o nome dele será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele tomou a nossa forma, se igualou a nós, né? Se igualou a nós, com um propósito único de salvar todos nós.
né? E olha que coisa interessante aqui, antes do capítulo 14, eles acabam a ceia, né? E Judas sai da ceia. Aí Jesus fala, diz assim, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Então veja bem, ele está dizendo assim, foi glorificado nele mesmo. Olha a identificação. E Jesus fazendo de tudo para que a gente pudesse entender essa harmonia, essa coisa gostosa do ser humano entender que Deus se fez homem e veio habitar entre nós e vimos a sua glória, né? Como a glória do unigênito do Pai, né? Então não tem como a gente duvidar, não tem como a gente não acreditar que Jesus, ele é, né? O Jesus, o Cristo ungido, o Emanuel, o Deus conosco, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, é Ele mesmo. É Ele mesmo. E alguém pergunta, por que ele recebeu o nome de Jesus? Ele recebeu o nome de Jesus porque o nome de Jesus é Salvador. É aquele que veio para salvar, para libertar aquele que estava preso nas garras do pecado, nas garras do inimigo, e ele veio para nos salvar e para nos libertar. Então, quero dizer para você uma coisa, que é muito interessante também. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui rapidinho, que é muito interessante, vocês vão gostar disso aqui, o 45, 15 e 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, olha que coisa linda. Adão, ele quando foi criado, Deus soprou sobre as narinas dele, né? O Criador soprou, que o criou, que ali era o próprio Jesus, mas não existia esse nome Jesus, né? Quando ele soprou as narinas, a alma vivente no nariz de Adão, Adão passou a ser alma vivente. Paulo está fazendo aqui uma comparação que Adão, ele trouxe o início da humanidade, ele trouxe o início do pecado, ele trouxe o início da escravização, da escravidão. E Paulo está comparando aqui Jesus como esse Adão também. E ele se tornou o Adão e Jesus também Adão. Todos dois são Adãos. Então ele diz assim, o primeiro foi feito alma vivente e o último foi feito espírito vivificante. Né? O primeiro trouxe o pecado, o primeiro trouxe a escravidão e o último trouxe a graça, o último trouxe a salvação. Então, o que acontece? O que é que eu entendo aqui? O primeiro homem formado da terra é terreno e o segundo homem é do céu. O primeiro é da terra, o segundo é do céu. Como foi o primeiro terrestre, tais também nós demais homens terrestres. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, deveremos trazer também a imagem do que é celestial. Então,
Vejam que, olha outra, outra, como é que chama? Não é uma analogia, ele é uma, está falando aqui sobre uma comparação entre Adão, o homem, e Adão, o alma vivente, e o Adão, espírito vivificante. Espírito vivificante. Então, quando Adão pecou, derrubou toda a humanidade e pela desobediência dele, derrubou toda a humanidade se tornou escrava, e pela obediência, veja bem, desobediência e obediência, pela obediência desse Adão, espírito vivificante, veio a graça e salvou toda a humanidade. Então, por isso que o plano de salvação tinha realmente que acontecer, Deus se tornando homem para vencer as coisas como homem, para destruir as coisas como homem, porque o primeiro homem, ele derrotou tudo, ele acabou com tudo pela desobediência. Então, a divindade, quando ele se tornou, a divindade se tornou homem, então o que acontece? Ele destruiu, como homem, tudo aquilo que o primeiro homem havia destruído. Ele trouxe graça, enquanto o primeiro trouxe a desgraça. Ele trouxe fé, enquanto o primeiro trouxe a obediência, enquanto o primeiro trouxe a desobediência. Ele trouxe salvação, enquanto o primeiro trouxe a prisão. Então a divindade fez esse plano glorioso para que fosse toda a humanidade, todo ser humano salvo e liberto pelo poder do último Adão, espírito vivificante. Creio que você entendeu um pouco o que, na verdade, seria duas mensagens aqui, mas eu quis juntar para ver se você consegue entender de que Jesus é aquele que é o Pai, é aquele que é o Filho, e Ele é o Espírito Santo. E Ele recebeu esse título de Filho aqui para salvar, por um único propósito, de salvar a humanidade. Por isso ele era chamado aqui de Filho de Deus, e ele aceitou ser chamado Filho de Deus. Mas em muitos casos, em muitos textos, ele se compara ao Pai, porque ele mesmo também foi o Pai e o Criador. Tá bom? Deus abençoe, estamos juntos, deixe o seu like, comenta aí o que você acha e nós vamos dialogar.